Fala galera, tudo bem? Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor e hoje eu estou aqui para a gente falar sobre essa não vontade de socializar. O que é isso? Essa indisposição de estar entre as pessoas, de estar entre festas, encontros, de realmente encontrar gente. O que isso está te afetando? Por que te incomoda? Por que te faz mal? Como que a gente pode harmonizar e pensar um pouquinho melhor sobre isso? Já te convido a se inscrever no canal, a curtir aqui o vídeo e vamos nessa! A primeira coisa, e muito importante para a gente entender essa situação, é entender o que te machuca quando você está com os outros. Eu sei que bate sensações, batem incômodos e angústias talvez nesses encontros, mas o principal é você sair um pouco dessa primeira camada e tentar dialogar com o que você está sentindo. Por quê? A gente precisa começar a entender o que machucados, que dores esses encontros te trazem, com uma intenção de aprofundar um pouquinho mais para a gente entender do que isso está falando. Ou seja, o que te incomoda especificamente nos encontros e nas pessoas? Para a gente começar. Então, por exemplo, me incomoda um monte de gente falando, me incomoda um monte de gente me perguntando coisas, eu acho que sempre estão me olhando, eu não gosto de fingir que estou feliz. Começa a dar pequenas dicas para a gente do que podemos pensar que causa esse incômodo em você. Através dessas conclusões, desses entendimentos do que te incomoda, a gente pode ir uma camadinha a mais. Por exemplo, vamos supor que te incomoda que as pessoas perguntem como você está. Então, talvez seja mais prudente que a gente olhe como você está se sentindo. Que condição é essa? O que está aí dentro que está sendo difícil falar, que é uma resistência de ser tocado, que, claro, outras pessoas perguntando vai incomodar mesmo. Ou então, um outro exemplo, vamos supor que ficar ouvindo as pessoas falarem das vidas delas te incomoda e você não quer ouvir sobre isso. Tá, então o que ouvir as pessoas falando sobre elas causa em você? Será que elas estão vivendo e se propondo coisas e é um tipo de atitude, uma ação que você gostaria de ter? Ou será que você está de mal com a sociedade, tem visto coisas que você não concorda e aí ver isso nas pessoas te faz mal? É muito importante ir caminhando, fazendo esse diálogo. Não fez sentido, volta. Tá em dúvida, pergunta de novo. E entendendo com mais filtros o que você está sentindo aí dentro de você através das pessoas, através dos atos de socializar, de estar em grupo. Uma outra tensão que pode vir junto com essa primeira que disse é você acolher as suas dores. Isso é importantíssimo porque pode ser comum que você fique resistente a entender, a encontrar essas pequenas respostas que fazem sentido para a sua história. Ou seja, fazer esses filtros, essas perguntas, que no final, querendo você ou não, vai cair sobre uma responsabilização do que você está sentindo e também sobre o que você é, sobre o que você sente, sobre o que você vive, causa mesmo resistências, porque volta sempre para a gente falar de nós, principalmente de incômodos, não é fácil. O que é acolher as dores? É poder naturalizar o que você está sentindo e tornar permissivo que você sinta isso sem pré-julgamentos, sem grandes angústias, sem medos, sem ansiedades, pensando que é natural, que somos seres humanos que estamos tendenciosos o tempo todo a vivermos conflitos e tensões. Então, por isso, você pode sim acolher a sua dor. E muitas vezes a nossa resistência, aquilo que fala assim, não quero encostar nisso, fala sobre uma suposição do que achávamos que sentiríamos ao encostar naquele conteúdo. Mas aí, quando vamos ver, não é tão assustador assim. Fica até gostoso. Tem pessoas que até se sentem bem de acolherem, porque falam assim, ufa, não foi monstruoso como eu imaginava, e ainda de quebra me fez bem, me trouxe alívio de acolher. Então, acolher é uma autorização que você dá dentro de si mesmo de falar desses incômodos, sem entender a culpa é minha, a culpa é do outro, isso não importa nesse momento. Mas sim, acolher como distensionamento do que é aí dentro de você. Aí sim, num outro momento, é preciso olhar para o que é seu. Esse é um momento delicado e por isso que ele não é de primeira, porque a gente tem que ir aprendendo a se aproximar do conteúdo para depois entender e separar o que é meu, o que é do outro, o que isso diz, o que essa outra coisa fala. E esse é um processo que muitas vezes as pessoas fazem em terapia, elas fazem em processos terapêuticos, porque entender a si, com essa compreensão emocional e profunda, às vezes é delicado. Cai nas tais resistências, nas tais angústias, o que às vezes faz um tom impeditivo da gente ir em frente. Mas ainda assim, tente nesse primeiro momento se propor. E o que é entender o que é seu? Eu estou dizendo sobre você começar a compreender o que essas dores falam sobre você.
Porque no primeiro momento, então, vamos supor naquele primeiro exemplo que a gente falou, vamos lá numa festa, encontramos um monte de gente, e aí tem um monte de situações acontecendo por ali. Claro que as pessoas estão ali, elas estão tendo a atitude de falarem, de se manifestarem, elas são donas do que elas estão propondo ali para você. Mas como isso bate dentro de si, é uma questão sua, do que você carrega, dos seus traumas, das suas angústias, dos seus medos. E aí a gente entende que, se nós estivermos bem resolvidos com esses pontos, nós não vamos angustiar o que o outro nos dá. O outro pode dar coisas que você continua não gostando, que você desaprova, que te até incomoda, mas não te causa uma angústia ao ponto de te bloquear, de impedir que suas vivências sejam realmente vivenciadas e que tenha fluidez para ir em frente. Então, voltar para si, dentro de um processo terapêutico ou começando sozinho mesmo, é perceber o quê? Eu entendi aonde dói, eu entendi por que dói e como que eu me responsabilizo sobre isso. Ou seja, o que isso fala da minha história, o que isso fala do que eu tenho medo, do que isso fala do que eu acredito, do que isso fala sobre o que me angustia. E aí então a gente começa a achar o ponto principal, que é aonde é dolorido, aonde é inflamado dentro de você. Entende? Então vamos supor um exemplo físico. Vamos supor que alguém chega e bate no seu braço e dói muito. Você pode falar assim, nossa, essa pessoa encosta em mim e dói muito, eu não quero estar próximo dela. Mas no segundo momento você pode entender, não, dói muito porque eu estou com o braço inflamado. Ou seja, é algo em você que fica sensibilizado a uma ação do outro. Entende? Então se nós nos dessensibilizarmos disso, e não é ignorando, é cuidando, quando chegarem perto, encostarem, manifestarem conteúdos e a gente estiver no meio dessa sociedade, a gente vai conseguir lidar com isso com muito mais tranquilidade. E olha, não vamos esquecer que você decide a forma que quer se relacionar. Isso é muito importante para você perceber que tem uma independência naquilo que você vive. Ou seja, você não é só um instrumento que recebe as consequências das pessoas por aí. Pelo contrário, você pode se relacionar de forma mais próxima com algumas pessoas, de forma mais distante com outras. Você pode, em determinados grupos, ter tais assuntos, em outros não. Você pode gerir a forma que quer se relacionar. E claro, isso é um primeiro momento, porque a partir do tempo, se você vai se livrando dessas amarras, vai ficando mais à vontade. Mas se no momento você tem resistências a determinados temas, a determinadas situações, você pode gerir isso da sua forma. O importante é não radicalizar, ou seja, se isolar, se impedir de socializar, afinal isso é uma questão humana, é uma questão da nossa sociedade e causa sofrimento sim. A gente sabe que a humanidade é complexa, tem muitos desafios, muitas questões que muitas vezes nos assustam e causam mal mesmo. Mas são desafios que nós temos que enfrentar, desviarmos, aprendermos a lidar por causa de outros benefícios inerentes e fundamentais ao nosso bem-estar e à nossa saúde emocional. Espero que tenha ajudado muito com esse vídeo, agradeço muito por ter assistido. Mais uma vez te convido a se inscrever, a curtir o vídeo e comenta aqui, me fala o que achou, vou adorar ler a sua opinião e eu desejo que você seja feliz. Estamos super no caminho certo. Um super beijo. Tchau, tchau.